Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, todos os dias, a partir das 7 da manhã, na rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Buscar a integração como princípio inteligente. Toda a movimentação do universo é uma movimentação inteligente, é uma inteligência que funciona sozinha, né? E nós temos que nos integrar a isso. Então, uma ideia, né, numa ideia geral, né, você se integrando, conhecendo o universo, aqui a gente fala o tempo todo no nosso programa, e aí falando aqui do Instituto, né, as aulas, os movimentos, tudo que nós realizamos é dentro disso, né? Para retornar à casa do Pai. Então, por exemplo, assim, né, o caminho, né, da iluminação, do crescimento, da compreensão do universo, né, da manifestação de um mundo melhor, da maneira que você faça isso, né? Todo movimento de conhecimento é liberdade, você é livre para fazer ou não, né? Você mantém os seus movimentos naturais, não tem que se desligar de nada, não tem que mudar nada, tudo funciona dentro de tudo. Como eu já falei várias vezes, uma coisa ajuda a outra, né? Então, o movimento, né, de ser livre para você poder fazer aquilo que você faz e para onde você vai, né, é muito importante. Porque quando você tem que fazer alguma coisa que, mas é só assim, não pode fazer diferente, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Então as pessoas às vezes ficam mais receosas, ficam travadas, né, porque é só aquilo, né? Então você tem uma vida natural, a sua vida, né? Você pode ter aí seus caminhos, suas coisas, né, seus movimentos, lazeres, enfim, tudo. E quando você começa a ter integração com esse princípio inteligente, que é o conhecimento, né, o que muda? Tudo e nada, né? E por que não muda nada? Porque eu não tenho que largar nada, desfazer de nada e toco a minha vida naturalmente. Simplesmente eu vou ter mais conhecimento. E o que muda? Bom, muda porque a minha condição financeira vai melhorando, os relacionamentos melhoram, né? A questão da família, do trabalho, tudo aquilo. E quando eu falo família, não só família de sangue, né? Mas família, o meio que nos cerca, né? Porque vivemos mais tempo com pessoas, né, no trabalho ou se relacionando, às vezes amigos, tudo, do que mesmo pessoas da casa onde você nasceu, enfim, parentes, daquela coisa toda, né? Então, o que muda? Muda um caminho melhor. E aí, isso é claro, se alguma dessas pessoas, se algum caminho, alguma coisa não pertence a você, você é alertado, vai te mostrando e você vai se transformando. Nada é bruto, é pumba, mudou, né? Não. Não é como você trabalha num lugar que você tem que vestir um uniforme, alguma coisa assim, e entrou lá e daquele jeito. Claro, saiu, acabou, a vida continua. Então, o conhecimento não, você vai entrar para trabalhar, não tem que usar uniforme, nada, tudo, e vai sair, vai entrar, e está tudo funcionando. Então, o conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai abrir mais as portas, vai te levar mais adiante. Então, você está fazendo uma faculdade, vai te ajudar a fazer essa faculdade melhor, né? E depois dali pode abrir horizontes para você se especializar nisso, ou fazer aquilo, ou andar para cá ou para lá, ou de repente aquilo já estava um saco mesmo, você já estava até aqui com o negócio, e aí mostra, fala, olha, não é por aqui, vamos fazer aquilo, ponto, vai lá e muda. Então, o que é muito legal disso é a liberdade, né? Então, é como uma pessoa que ela tem muito conhecimento clássico, externo, né, do humano, fez várias faculdades, fala muitas línguas, mas é totalmente humilde, ninguém sabe que ela faz isso, ou que ele faz isso,
Simplesmente, mas apareceu uma situação, eu consigo fazer isso, tranquilo, domino, tá, eu te ajudo aqui, fica tranquilo. Pessoas têm habilidades, né? Então as habilidades são mostradas no dia a dia e vai abrindo portas, porque as pessoas observam, né, admiram e tal. E o conhecimento é a mesma coisa do lado metafísico. Então olha que interessante, se a pessoa já tem uma habilidade grande do outro lado e começa a ter deste lado de cá, aí soma isso, cria uma coisa muito grande, né? E aquele que não tem quase conhecimento começa a adquirir e começa a se transformar. As coisas começam a mudar, né? É isso que é importante, né? Você dar o primeiro passo, fazer o movimento, pronto, né? Então, alguém fala, olha, para você empreender é assim, assim, assado. Para você crescer na vida, não sei o que lá. Para você... não, dinheiro só acontece dessa forma. Então, assim, quando você entra num processo natural, né, as coisas começam a fluir. Então a pessoa fala assim, isso aqui não é para mim, não nasci para isso, sabe? Todo mundo pode tudo, desde que você creia naquilo. Se você não crê, você não pode, você não vai conseguir, porque você não crê, não adianta, né? Então, por mais que você faça milhões de cursos, milhões de coisas, é só aquilo. Como tem pessoas, eu atendo gente, né? Pessoas e é aquela coisa, olha, eu estou fazendo um curso aqui, um negócio ali, nós temos uma reunião todo mês, paga uma bala para a gente poder conversar. Bom, e aí, traz o que de resultado? Até agora não trouxe nada. Quanto tempo você está fazendo isso? 2 anos, pô. Vou acordar, né? Então, coloque atenção em você. Aloque dinheiro, tempo em você, dentro do conhecimento. E você vai ver que tudo passa a acontecer diferente. E você continua a sua vida da maneira natural e melhor. Simplesmente é isso. Porque você passa a compreender o mundo. Então, se você começa a ter mais paciência, ser uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa que releva as coisas e não tolera algumas coisas, né? Então, não tolero isso, dou as costas e acabou. Não tenho que brigar, discutir, não tem reação, né? Vive-se só a ação da vida, né? Não se vive a causa, só se vive o efeito. Eu quero o resultado, eu quero isso aqui pronto. Como é que vai acontecer? Eu não sei, eu vou trabalhar para isso ficar pronto. Mas se eu ficar perguntando na causa como é que eu faço para fazer isso, pronto, não vou fazer nunca, né? Como já dei esse exemplo, né? Um jovem, ele fala, bom, vou comprar um apartamento para mim, uma casa, enfim, um teto. E vai ver valores, aí ele vê quanto ele ganha e fala, meu, eu vou ter que pagar uma vida aí de... Não vai, no negócio não vira se eu juntar dinheiro. E minha vida e minhas coisas. No entanto, que se ele colocar na cabeça que ele quer comprar, buscar, ele vai encontrar alguma coisa que cabe no bolso dele, vai buscar um financiamento, vai conseguir pagar seu financiamento daqui 10, 15, 20 anos, tá pago, mas já está morando no que é seu, não está pagando aluguel, nada. Então, é uma questão de fazer o movimento, ir adiante, e o universo ele vai trabalhar. Quando você busca alguma coisa, você faz um compromisso, alguma coisa, o universo vai trazer dinheiro, movimentação para isso. Se as pessoas não fazem, não acontece, né? Então as pessoas estão preocupadas muito hoje com a novidade, às vezes paga uma bala num celular, mas não compra um apartamento, não troca o carro, não faz uma coisa que seja importante e até aloque capital. Então a pessoa fala assim, mas o carro deprecia, tudo nesse mundo deprecia, ou valoriza, tanto faz, você está usufruindo daquilo, né? Então é a cabeça de cada um, se a pessoa não quer comprar, se a pessoa quer alugar, se a pessoa quer não sei o que, então tudo mas aí o que acontece? Quando você começa a andar numa linha de conhecimento, as coisas começam a vir para você de uma maneira natural, eu quero dizer isso, independente da sua cabeça, como você pensa, como você age. Então, isso não vai mudar, não vai atrapalhar a sua vida, né? Daqui para frente tem que ser assim, mas eu não consigo, né? Então você consegue, você vai dentro de uma linha onde as coisas se constroem, né? Essa integração com esse princípio de inteligência que o mundo oferece, as coisas começam a se encaixar e trazer resultados, né? Como eu sempre venho falando para vocês, né? Para que você consiga
conquistar as coisas, para que você consiga ir adiante, para que você consiga ter resultados, né? Também tem uma coisa que é tirar as coisas do caminho, né? Limpar a caçamba, abrir as portas, e aí o conhecimento faz isso, para as coisas chegarem até você de uma forma mais elevada, né? E existe, por exemplo, uma coisa chamada a lei do perdão, né? A questão de você eliminar karma, de você ir tirando a negatividade da sua vida, né? Então, por exemplo, a lei do perdão, você pode dizer o seguinte: poderosa presença eu sou, dissipa e consome essa criação errada. Ponto. Isso lança de volta a lei cósmica para harmonização, onde é harmonizada fora da atividade kármica do aprendiz, do indivíduo, enfim, né? Então, quando eu falo poderosa presença eu sou, dissipa e consome essa criação errada. Pronto. Eu não sei o que está errado, mas se houver alguma coisa errada, né? Então o karma ele fica ali no subconsciente e depois ele vem para o consciente e atua, né? A pessoa passa por situações que são kármicas, já está falando o nome, né? E acaba vivendo coisas aí que não está assim tão, né? Tão legal, tão interessante, né? Então com isso já começa a melhorar, tirar do caminho aquilo que não funciona, né? Para poder trazer para a vida aquilo que de verdade traz resultados aí para todos, né? Então vamos lá, vamos fazer um pouco de apelo, né? Para a gente poder compreender as coisas de uma maneira um pouco mais elevada, né? E trazer resultados aí para a nossa vida. Deus do ouro, Deus do ouro, Deus do ouro, envolve os humanos em teus raios de abundância. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Eu sou o eu sou, a abundância do Deus, do ouro em toda circunstância. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Sobre nossos campos, descei, 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 descei. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Sobre nossos campos, descei, 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 descei. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Proteção, proteção, proteção do Deus da natureza. Sobre os nossos campos, descei, 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 descei. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Eu vos protejo, eu vos dou o meu raio para a subida azul. Eu abençoo todos os seres viventes, as montanhas, os campos e as flores. Derramo sobre vós todo o meu amor e minha paz. Eu sou, o Deus da natureza. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, toma completamente posse dos meus pensamentos, do meu corpo físico. Prepara-me para aquilo que tu queres que eu faça. Eu estou a teu serviço. Faça-me fazer minha ascensão nessa encarnação. Faça-me fazer exatamente a coisa que tu queres que eu faça. Que tua sabedoria me dirija em todos os tempos. Que ela decida de minha ascensão. Deixe-me servir-te por meio de minha capacidade. Muito obrigado. Eu sou a presença divina no centro do coração do fogo sagrado. Falo e ordeno com toda a autoridade. Eu sou vestido com poder 3 vezes. Eu sou vestido com poder da transformação.
Eu sou vestido com o poder da materialização. Eu sou vestido com o poder do crescimento e da harmonia. Eu sou aquele que é. Eu sou Deus. Eu sou. Eu quero. Eu amo. Eu sou a alma. Eu sou a luz divina. Eu sou o amor. Eu sou a vontade. Eu sou o propósito estabelecido. Eu sou a grande invocação. Os apelos, né? As palavras, a construção nos leva sempre a um crescimento maior, né? Então, quando você pronuncia, quando você escuta, quando você participa, né, dos apelos, das movimentações, dos verbos, você está vibrando, né, uma frequência de luz mais elevada. E é claro que tudo aquilo que estiver ao seu redor, que não faz parte do seu mundo, começa a se dissipar, começa a limpar, trazendo para você manifestações melhores. Então, você está com uma situação, um problema, alguma coisa, você vai lá, faz alguns apelos e tal. Então, assim, o que eu venho falando para vocês que estão conhecendo isso agora, estão começando a se aproximar, né? Estão percebendo que todos os dias pela manhã, você ouvindo o programa, te ajuda, te faz bem, né? Carrega a bateria de algum jeito. Então, a hora que você puder, né, e hoje, como tem uma quantidade de, chamamos de informação, né, nos meios de comunicação e tal, isso às vezes toma um tempo das pessoas, né, muita coisa que é bombardeada e tal. Mas se você largar um pouco disso e começar a pegar desde os primeiros programas, que é 1º de abril deste ano, Protocolo X, você vai ver quanto conhecimento tem ali, né? Apelos, uma série de coisas que você pode estar copiando, pode estar transcrevendo, e você vai ver que caderno você vai fazer. Que maravilha de caderno, de aprendizado, de como se fosse, aulas e aulas e aulas, para você poder trazer para você, praticar aquilo no dia a dia, né? Mantras, palavras, caminhos, uma série de coisas que você pode estar trabalhando para poder estar construindo um caminho diferenciado, né? Então é só colocar atenção, né? Começar a transcrever com calma. Você vai ouvindo um programa aqui, outro ali, outro lá, e você vai vendo aí quanta coisa você vai aprender, né? Ou vai reforçar e vai começar a transformar a sua vida. É uma maneira também se colocar dentro de um conhecimento, de voltar a estudar, né? de ter aí uma sequência dentro do que é sutil, do que é metafísico, enfim, né? Para que você traga para a sua vida um caminho sempre melhor, porque está aí, sempre melhor existe, sempre se consegue o melhor. É só colocar atenção e começar a realizar. Todo humano é livre, né, para aceitar o conhecimento ou rejeitar, tanto faz, né? Isso é uma coisa que você sente que te faz bem, mas se você falar, não tô afim, tá tudo certo. A situação toda é você viver aquilo que você deseja, que você quer, poder trazer para você aquilo que você coloca como atenção, poder estar realizando essas coisas. E você entende aí o caminho melhor para poder estar fazendo todos os movimentos necessários, né? Hoje, às 20h30, aí é presencial, nós temos um encontro de oração, né? Onde nós estamos aí trabalhando pelo planeta, né? Sempre foi essa ideia. O encontro de oração já acontece há muitos anos, né? E onde nós rezamos, fazemos apelos, né, meditação, trabalhos referentes a situações planetárias e, é claro, né, também para ações individuais aí. Então, quem está aqui em São Paulo podendo participar é bem importante, né? Hoje, às 8h30 da noite, encontro de oração. E amanhã, 21h, dia 21, 20h30, online, dinheiro, sucessão de méritos, né? Então tá aí, né? Falar um pouco sobre o que é necessário
para que você realize suas coisas, né? Entender um pouco mais sobre o dinheiro, como capitalizar isso, como trazer para você, como criar, como ter uma relação mais profunda, né? Para não passar por certas privações, como muitas pessoas aí acabam não encontrando, né, caminhos, né? E passam por situações que não são assim tão interessantes, né? Então, é isso aí. Tá bom, gente? Vamos lá. Faz os seus movimentos, né? E nós temos aí também um encontro dia 15 de agosto, perdão, já foi. 3 de outubro, né? Que é o retiro, falando sobre Jesus. Eu sou, vírgula, Jesus. Para entender um pouco mais sobre essa construção do eu sou, que veio sendo focada nesses 2000 anos para cá, todo o caminho, toda a peregrinação dele, todo o conhecimento, as instruções e o que se vive até hoje, né? A estrutura que ele trouxe e que é a estrutura que nos leva adiante, né? Com meditação, ritualística, pão e vinho, e, enfim, um grande trabalho para que possamos aí levar um conhecimento cada vez maior para vocês e também favorecer o mundo, fazer o mundo caminhar diferente, sempre isso, poder favorecer o maior número de pessoas. E em dezembro, dia 13, bom, belo e grande, né? Os movimentos aí falando sobre esse ano maravilhoso que está se aproximando, mas um ano de bastante atenção também, com algumas questões para poder entender um pouco melhor, né? E trabalhar em cima disso, tá bom? Eu sou a lei da pureza imortal, da chama violeta vitoriosa e consumidora, que monta guarda em torno de mim por toda a eternidade, que não deixa penetrar em mim, senão a luz divina. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome do Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, eu peço e comando que a luz vitoriosa do Cristo cósmico entre em ação nesse instante mesmo no mundo físico. Eu peço que a ação de sua lei, de sua energia, de sua força, de seu poder, seja ancorada fortemente em minha alma e em meu ser físico por toda a eternidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome do Deus Todo-Poderoso presente em meu coração, eu peço e comando que a liberdade seja total no mundo, a fim de permitir aos humanos ascensionar vitoriosamente na luz. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, a lei do amor vitorioso, do ímã do grande sol central que espalha em mim e em torno de mim tudo o que me é necessário para fazer minha ascensão nesta encarnação. Eu sou, eu sou, eu sou. Bem-amada, toda poderosa presença, eu sou. Tomo completamente posse do meu ser, do meu mundo, prepara-me e vê que eu faça minha ascensão tão depressa quanto possível. Eu sou, eu sou, eu sou. Com a movimentação, né, dos apelos, né, com a ordem disso, né, cada vez mais as coisas vão se construindo, né, vão trazendo para nós aí uma melhoria sempre, e o resultado acaba assim favorecendo muita gente, né, porque você melhora, você começa a ter uma compreensão mais elevada das coisas, então tudo isso traz aí um entendimento diferenciado, e aí o universo vibra de uma maneira superior, né, melhor, uma oitava acima de luz, e isso reverbera sobre os humanos, né? Então todo aquele que tem pureza no seu coração, que pelo menos pensa um pouco mais no planeta, nos animais, nos elementais, enfim, cada um da sua forma, tudo isso vai vibrando de uma maneira que todos passem a se encaixar dentro de uma frequência melhor, e o resultado sempre é muito positivo, né? Então todo esse é o caminho que nós estamos aí realizando, fazendo com que de uma forma ou de outra, né, as coisas se encaixem e melhorem cada vez mais. Esse é o nosso trabalho. Tá bom, gente? Finalizamos por aqui, espero que tenham gostado. Agradeço imensamente, né? Peço a vocês que compartilhem o vídeo se gostaram, para poder favorecer as pessoas também, né? O compartilhamento ele é importante para poder levar isso adiante e as pessoas também começarem a ter uma compreensão melhor das coisas
e trazer para a sua vida, né, aquilo que de verdade já busca talvez há algum tempo, né? E com isso a própria plataforma também agradece, porque a gente consegue sempre benefícios melhores, né? Consegue atuar melhor, tendo mais visualização, ajudando as pessoas, caminhando. Tem uma série de coisas que acontecem tudo junto, né? Tem o nosso canal de inglês também, né, em inglês, que você pode estar se inscrevendo, participando, né? Um canal de associados, onde temos uma construção diferenciada, alguns ensinamentos que só são dados nesse grupo, para você ter acesso a tudo lá para poder estar também crescendo e aprendendo cada vez mais. Então tá aí, bastante coisa para a gente poder colocar em ordem, colocar adiante e estar favorecendo esse mundo de uma maneira simples. Tá bom? Muito obrigado e muito obrigado.